Na história de vida de hoje, vamos ouvir uma história muito boa chamada do adúltero. __. Ela respondeu a ele com entusiasmo apaixonado. Por quê? Porque é que? Porque ela perdeu a coragem e os pensamentos originais e se afundou ainda mais nesse relacionamento. Ela costumava odiar seu ex-marido porque ele a traiu e teve um caso com outra pessoa. Mas agora, neste exato momento, ela estava desempenhando o papel de uma terceira pessoa na vida conjugal de outra pessoa. Ela mesma havia criado, em parte, uma situação parecida com a dela naquele dia. Enquanto isso, Carmo continuava relaxando o corpo. Ele lentamente retirou todas as coisas que ainda estavam emaranhadas e atrapalhando ambos. As roupas estavam espalhadas por todo o quarto. A sensação de novidade, prazer e um pouco de medo de ser descoberto estimulou ainda mais a luxúria deles. Sem saber o que era fadiga, as duas pessoas se entrelaçaram como duas cobras, deslizando uma sobre a outra a noite toda. Convide todos para ouvir histórias interessantes. Júlia, 39, divorciou-se aos 31. Ela tem um filho de 14 anos. Ela é muito boa em uma área que muitos empresários almejam. Ela não é bonita, é bem baixa, mas tem um corpo cheio. No entanto, ela sabe se vestir, então os homens ainda a chamam de gostosa. Ela tem um apartamento moderno em um prédio de médio porte. Ela manda os filhos para escolas internacionais, mas ainda precisa ir para o trabalho de moto. Ela gasta moderadamente porque precisa concentrar toda a atenção no filho. Desde o dia do seu divórcio até os 39 anos, ela não teve nenhum relacionamento. De uma forma rigorosa com os homens, ela só tem amigos e colegas completamente decentes. Carmo, 44 anos, é casado e tem 2 filhos, um menino e uma menina. Para quem vê de fora, parece uma família feliz. Ele é diretor de uma pequena empresa, em parte por habilidade, em parte por sorte. Não importa o que aconteça, as pessoas ainda o chamam de magnata. 4 anos atrás, ele era cliente da empresa dela. Naquela época, ela não era vice-diretora, apenas uma integrante normal, mas era funcionária principal. Ela não ficou impressionada com ele, apenas o via como um parceiro normal. Quanto a você, deve estar impressionado com a habilidade e o conhecimento dela. Então, quando ele precisou encontrar alguém, ele procurou por toda parte para encontrá-la, mesmo ela tendo saído da antiga empresa há 6 meses. E a história começa aqui. Eles se encontraram novamente em uma cafeteria, conforme combinado. Ela chegou cedo, sentou-se e esperou por ele, sem pensar em voltar para ele. Naquela época, seu emprego atual era muito bom em todos os sentidos: renda, posição, local de trabalho. Como ele estava tão ansioso e por respeito ao seu antigo chefe, ela concordou em encontrá-lo, também para deixá-lo confortável. Quando ele chegou, ela ficou chocada até a morte. Ela também não entendia por que seu coração batia tão rápido. Ela tem 39 anos, ele 44, eles se conheceram e trabalharam juntos durante anos. Não se pode mais chamar isso de amor à primeira vista da juventude. Era horário de trabalho, mas ele estava vestido com um estilo bastante jovem: jeans, um suéter cinza, um casaco longo e um cachecol. Ele parecia mais gordo do que há 4 anos e surpreendentemente atraente. Ou talvez ele ainda fosse o mesmo, mas aos olhos dela, ele mudou de repente. Até hoje ela não consegue explicar isso. Ela disse para esconder a confusão nos olhos: "Você não parece ter engordado muito. Deve ser por causa do inverno, e tem tanta roupa." "Acabei de ganhar peso." "Sim, ganhei muito peso. Quanto mais eu treino, mais gordura eu engordo, o que é estranho. Meu marido me ama e gosta de mim quando estou gorda." Ele brincou, e ela percebeu que ele não sabia que ela estava divorciada há muito tempo. Então ele começou a apresentar sua empresa. A ex-namorada dele mudou para outra empresa. Ele não a manteve, embora ela estivesse com ele há algum tempo. Ela era leal, mas incapaz de colocar em prática suas ideias, então ele teve que contratá-la. Agora, ele quer que ela volte e faça seus projetos para que ele não precise terceirizar. Ele tinha certeza de que ela conseguiria. Ele também acredita firmemente que ele e ela estão destinados um ao outro. A idade dele e a dela são muito compatíveis. Ele fez muita pesquisa antes de decidir convidá-la novamente. Ao ouvi-lo dizer isso, ela riu porque ele disse que havia pesquisado bastante, mas não sabia que ela não tinha mais um marido ao seu lado. No entanto, ela percebeu que estava cada vez mais ansiosa para trabalhar com ele. De repente, ela quis se punir por esse desejo. A conversa durou o almoço e a maior parte da tarde.
Carmo tentou de todas as maneiras convencer Júlia, mesmo ela nunca tendo recusado. Ela apenas sorriu e conversou com ele. Ela não queria que a reunião terminasse, mas no final ela teve que encerrá-la porque tinha trabalho a fazer. Ela é apenas uma funcionária, não uma chefe como ele, então ela pode faltar ao trabalho a tarde toda. Daquele momento até a noite, a mente de Júlia estava repleta de pensamentos sobre o homem daquela manhã. Seu coração sabia que ela não o recusaria. Ela só queria voltar a trabalhar com Carmo amanhã, mas sua mente protestou. Se ela for com ele, sua renda será maior do que a do seu emprego atual, o trabalho será mais interessante, mas ela se apaixonará e entrará em um relacionamento perigoso que ela mais odeia. A razão finalmente falhou diante do coração. Seu coração, congelado por 8 anos, começou a bater novamente hoje. Parece que o poder de todos esses anos foi comprimido e agora está florescendo. Ninguém pode impedir isso. Então, na tarde seguinte, às 5 horas, ela ligou para ele e aceitou. Ele ficou surpreso e encantado. Ele pediu que ela se encontrasse com ele e os diretores da empresa no dia seguinte. No segundo encontro, Júlia pensou em se vestir bem para chamar atenção. Antes, ela ainda pensava que, enquanto pudesse trabalhar ao lado dele, nunca o deixaria saber de seus sentimentos. Além disso, ela também sabia que ele não concordaria. A esposa dele é muito bonita, embora seja mais velha que ela. E se ele quer ter um caso, tem que ser com uma garota jovem, bonita, de pernas longas, não uma garota de pernas curtas como ela, que também é casada. Ela ficou satisfeita com isso, então decidiu trabalhar para ele. Além dele, estavam presentes na reunião 4 diretores de outras empresas do grupo. Eles têm mais ou menos a mesma idade que ela, são jovens e talentosos. Ela respondeu às perguntas deles com confiança e perguntou sobre as expectativas que tinham em relação a ela. Todos concluíram que Júlia poderia trabalhar para a empresa deles. Eles confiam nela e esperam que ela não os decepcione. Então, ela começou a trabalhar na empresa dele meio mês depois de entregar os documentos e registros da antiga empresa. Durante esse tempo, ele ligava para ela quase toda semana e a convidava para almoçar. Ela não recusou. Todas as refeições eram sobre trabalho. Ele quase se aproveitou totalmente dela. Ela também está disposta a se dedicar a ele sem hesitação. O escritório dela fica bem ao lado do dele, e há outros 4 funcionários na sala. No começo, ela ia trabalhar normalmente e prestava muita atenção em como se vestia e se maquiava. Todas as manhãs, ele e ela têm uma reunião sozinhos ou com outros diretores por mais de 1 hora. Embora a reunião fosse apenas sobre trabalho, ela sentiu que aqueles foram os momentos mais felizes de sua vida. Ela se sentou ao lado do homem, às vezes até muito perto porque ambos estavam olhando para o mesmo computador. Às vezes, eles se tocam. Júlia sente o delicado perfume de Júlia em Carmo. Ela viu claramente a costura na frente da gola dele, viu claramente a marca do seu cachecol. Nada poderia ser mais atraente. Ele estava sempre absorto em seu trabalho e frequentemente ficava impressionado com a inteligência dela. Gradualmente, os dois se tornaram mais próximos. O relacionamento deles se desenvolveu rapidamente. Ela se interessou mais em cuidar dele durante almoços ou festas da empresa. Ela cuidou cuidadosamente de seus pratos favoritos, escolheu pratos deliciosos para ele e enrolou pãezinhos para ele, porque ele só estava interessado em beber e não prestava atenção na comida. Muitas vezes ele olhou para ela com gratidão. Ela disse que estava apenas cuidando de sua carteira. Se ele ficar doente ou tiver algum problema, a carteira dela será a primeira afetada. Ele provavelmente não pensou muito nisso, e nem os outros funcionários. Ou eles pensaram algo, mas não ousaram dizer, ela não sabia. Porque até agora nenhum funcionário se pronunciou sobre esse assunto. Carmo entrou na sala e recostou-se no sofá. Quando ela segurou a xícara e se virou para pegar água para fazer café, de repente ela foi abraçada por trás por ele. O hálito do Carmo a fazia sentir sua boceta queimando. Ela parou por alguns segundos e então tentou perguntar calmamente. O que você está fazendo? Só me abraçando. Por que você está me abraçando? Eu gosto disso, eu gosto disso. Por que você está me abraçando tão imprudentemente sem pedir? Agora eu pergunto, você concorda em me deixar te abraçar? Não. Por que não sim ou não, mas ainda não? Porque preciso saber por que você gosta de me abraçar. Pode me responder. Como posso responder para poder te abraçar? Responda honestamente, ela disse e tirou a mão dele, mas sua mão ainda estava esfregando a pele da mão dele. Virando-se para ele,
ela de repente se sentiu muito calma para encará-lo. Vou fazer um café para você. Quando voltar, me responde? Se não tiver uma resposta, termine sua bebida e continuaremos trabalhando. Ele assentiu e sentou-se na cadeira. Ela foi fazer café. Trouxeram 2 xícaras de café quente. Ela colocou-o sobre a mesa e sentou-se na cadeira ao lado dele, pegando uma xícara. Você quer que eu responda? Quero que você responda. Por que você acha que eu gosto de te abraçar? Talvez seja porque briguei com minha esposa e estou bravo com ela. Talvez eu esteja sozinho e queira que você preencha o vazio quando estou longe dela. Talvez eu goste de você de uma forma estranha. Ou talvez eu de repente me apaixone por você. Júlia respondeu sem pensar porque arriscaria dizer tais coisas. De qualquer forma, as coisas estão uma bagunça. Ela precisava saber o quão emaranhado estava para poder descobrir como desembaraçá-lo ou amarrá-lo melhor. Como posso ganhar outro abraço? A verdade, qualquer verdade, ganha um abraço. Claro, se for só um abraço. Ele tomou um gole de café, endireitou-se, olhou atentamente para o rosto dela e respondeu. Gosto de você. Mas não como um prato estranho. Gosto de você porque você é deliciosa. Deliciosa? De que jeito? Você é inteligente, doce, mima e cuida de mim. Todas as mulheres são assim. E eu sei que você me ama. Ao ouvir isso, Júlia quase engasgou. É óbvio que Carmo sabe que ela o ama e está zombando dela. De repente, ela sentiu vontade de se arrepiar para se proteger. E daí? Eu tenho o direito de te colocar nos meus pratos e temperos deliciosos. Não, não, você me entendeu mal. Eu quero te colocar nos pratos principais. Tó. Então continue me abraçando. Ela colocou a xícara de café na mesa, levantou-se e caminhou em direção a ele, desafiadora. Ele também se levantou e se aproximou dela. Se vocês terminarem de se abraçar, podem fazer outra coisa, qualquer coisa. Mas precisam me dar permissão primeiro. Como posso obter sua permissão? Sou empresário, sei como lucrar. Então por que você está fazendo uma pergunta tão boba? De repente me sinto muito bobo na sua frente. Deixe-me pensar sobre isso. Ele se abaixou, pegou a camisa, passou por ela e foi direto para a porta. Júlia se jogou na cadeira onde ele estava sentado, tentando se acalmar e organizar tudo em sua cabeça, para entender o que estava acontecendo. Ela não é mais jovem, ela passou por muita perda e dor por causa do seu antigo marido. Então, quando ela o amou, ela usou a razão para amar, ou seja, estar com ele, vê-lo, trabalhar para ele, trazer-lhe alegria e sucesso era o suficiente para seu amor. Se as coisas continuarem assim, ele não sabe que ela o ama, ou Carmo só a vê como um bem valioso de sua empresa, então o amor dela será para sempre um amor sacrificial, sem precisar de nada em troca. Mas hoje, agora mesmo, esse pensamento estava começando a vacilar em sua mente. Primeiro foram as mãos dadas, o toque na pele, agora eram os braços de Carmo em volta da sua cintura. Ela se lembrou e de repente se sentiu sufocada, porque ainda havia um sentimento de felicidade e afeição física entre ele e ela. Júlia começou a desejar vê-lo repetidas vezes, deixar de lado toda a razão e senti-lo a cada segundo. Depois daquele dia, Carmo fez uma viagem de negócios por 2 dias. À meia-noite, ele voltou. Júlia ainda tentou ir ao aeroporto para buscar seu chefe. Quando os dois estavam no táxi, senti sua falta. Não senti, ela disse, como se estivesse tentando falar consigo mesma, e não responder a ele. Senti sua falta, loucamente. Carmo se aproximou da mão de Júlia e sussurrou. Ela entrou em pânico pela respiração dele em sua mão, pela sensação de estar tão perto dele, pelo cheiro incrivelmente sedutor de Júlia e pelas palavras que ouvirá antes. O segurança ficou surpreso ao vê-los retornando ao escritório à meia-noite. Ele explicou que precisava terminar um trabalho urgente para amanhã. Então ele puxou a mão dela para dentro do elevador, puxou a mão dela para dentro do escritório dele com a bagagem. Ao entrar na sala, ele soltou a mão dela e apontou para o sofá. O que devemos fazer agora? Não consigo pensar em nada de bom. Como assim? Eu te amo. E a minha esposa? Não sei. Vivemos juntos em paz há muito tempo, ainda nos amamos, não de verdade. Apenas vivemos como todo mundo. Mas o sentimento com você é diferente, sentimos falta um do outro, ansiamos por você. Porque você é um estranho. Muitas pessoas são estranhas para mim, não apenas você. Você tem namorada?
Quero dizer, aquelas garotas de pernas compridas. Nunca, eu juro. Houve algumas vezes em que precisei ter intimidade com elas por questões sociais, mas apenas para o trabalho e só. Minha esposa ainda era a única mulher na minha vida, até eu te conhecer. Você está insatisfeito com ela? Não, não. Ela e eu raramente tínhamos conflitos. Talvez porque ela fosse muito gentil, quase perdoando todos os meus erros. É por isso que eu não suportava para machucá-la. Amor. Mas antes que Júlia pudesse terminar a frase, Carmo já havia pulado para abraçá-la, beijá-la e devorar seu corpo pequeno, roliço e atraente. Júlia inicialmente lutou, passando de palavras para ações, querendo afastá-lo. Mas com o passar do tempo, esse pensamento desapareceu. As mãos pequenas, em vez de empurrar o homem à sua frente, moviam-se livremente pelas costas musculosas dele. Lábios finos e vermelhos receberam seus beijos apaixonados. Todo seu corpo tremia de excitação pela qual ela ansiava todos esses anos. Todas as noites ela tinha que suportar a solidão. Às vezes, ela pensava que se esquecia de que era uma mulher, que também era uma mulher com desejos. Por dentro ela ainda estava queimando. Uma vez ativada, ela se torna louca, uma mulher Julian louca. Ela respondeu a ele com entusiasmo apaixonado. Por quê? Por que é que? Porque ela perdeu a coragem e os pensamentos iniciais e se aprofundou nesse relacionamento. Ela costumava odiar seu ex-marido porque ele a traiu e teve um caso com outra pessoa. Mas agora, neste exato momento, ela estava desempenhando o papel de uma terceira pessoa na vida conjugal de outra pessoa. Ela mesma contribuiu para criar uma situação como a dela no passado. Enquanto isso, ela permaneceu em silêncio. Ele lentamente retirou do corpo dela todas as coisas que ainda estavam presas e atrapalhando ele e Júlia. As roupas simplesmente saíram, libertando o ambiente. A sensação de novidade, prazer e um pouco de preocupação em ser descoberto pelos outros estimulava ainda mais a luxúria deles. Sem saber o que era fadiga, as duas pessoas deslizaram uma sobre a outra como duas cobras enroladas uma na outra a noite toda. Na manhã seguinte, Júlia acordou cedo depois que Julian passou a noite perdido. Seu corpo estava cansado, ela ainda estava confusa com o pensamento da coisa errada que tinha acabado de fazer. Ela não ousava encarar Carmo naquele momento. Ela vestiu suas roupas rapidamente e saiu. Naquele momento, ela pediu 3 dias de licença, tomou um banho e dormiu profundamente. Foi a ligação recebida que irritou Júlia. Ela colocou o telefone no modo silencioso e continuou dormindo profundamente. O toque do telefone não a incomodava, mas a campainha sim. Alguém tocou a campainha e bateu forte e urgentemente. Júlia, assustada, ainda bocejando, saiu lentamente, vestindo apenas um pijama. A porta se abriu e o homem veio correndo de fora, pegou-a no colo, deixando-a um pouco em pânico. Ei, o que houve? Por que você não me ligou quando chegou em casa hoje de manhã? Ah, Você até pediu para sair sem me avisar com antecedência. Mas antes que Júlia pudesse terminar a frase, Carmo a beijou avidamente nos lábios. Júlia também relaxou gradualmente o corpo, acompanhando os movimentos do amante. A que hora seu filho chega em casa? Meu filho vai participar de uma atividade extracurricular com a turma hoje. Ele não vai chegar em casa. Que ótimo! 2 corpos grudados da sala de estar ao quarto. As roupas são removidas gradualmente por completo. Nenhum deles se lembrava de quantas vezes tinham feito aquilo na noite anterior. Agora, a sensação de desejo faz com que percam o controle de todas as ações, posturas e pensamentos. Para Júlia, a privação de todos esses anos fez com que ela sentisse que nada era suficiente. Ela ficou fascinada e encantada com os sentimentos que Carmo lhe trazia. Quanto a ele, a coisa estranha, a coisa deliciosa e estranha que ele tinha, incitava fortemente seu instinto de conquista. Ele estava absorto em desfrutar do corpo que sempre quis possuir. Quando não tinham mais forças, ofegantes de exaustão, pararam, mas seus corpos continuaram grudados como agulhas de Carmo, lamentando não querer se separar. Naquela noite, Carmo levou Júlia para jantar em um restaurante chique depois que ela ligou para saber como estava o filho. Quanto a ele, ignorou sua virtuosa esposa e vários filhos pequenos em casa que o esperavam, e se divertiu com sua amante. Todo mundo é igual, todo cara é igual. Uma vez envolvidos em casos amorosos, entre homens e mulheres, não há mais nenhuma restrição em relação à esposa e aos filhos. A esposa de Carmo, Joana, ligou para ele dezenas de vezes, mas não obteve resposta. Preocupada com o paradeiro dele,
Ela pediu aos 2 filhos que ficassem em casa e cuidassem um do outro e depois foi até a empresa procurar o marido. Estava chovendo, ela andava de scooter sozinha, deslizando pela chuva e pelo vento. Quando ela chegou à empresa, perguntou por aí, mas lhe disseram que seu marido tinha saído à tarde. Ela ficou ainda mais preocupada. Assim que ela saiu do portão com sua bicicleta, ela esbarrou em 2 garotos que passavam de bicicleta. Eles parecem estar com muita pressa. Estava chovendo de novo, então não prestei atenção na estrada. Sem perceber ninguém, os 2 garotos caíram no chão. Uma criança tinha arranhões leves, a outra mais sérios, segurava constantemente o braço e gritava de dor. Mesmo muito preocupada com o marido, ela não podia abandonar a criança. Ela teve que deixar as 2 bicicletas com segurança e depois levá-las ao hospital. O menino quebrou o braço e se recusou a deixar Joana ligar para a família. Ela ficou indefesa até que o médico ameaçou que seu braço teria que ser operado imediatamente, caso contrário, teria que ser amputado, exigindo a confirmação dos pais. Ele começou a chorar e chamou a mãe. Mãe, mãe, o que houve? O que aconteceu? Você caiu da bicicleta? Onde você está? Me conta, filho. O menino parecia assustado, então Joana pegou o telefone dele e disse o endereço do hospital para a mãe. 15 minutos depois, a mãe do bebê chegou. Atrás dela estava um homem, o que assustou Joana. Filho, como isso aconteceu? Você não disse que ia fazer uma excursão com a escola? Mãe, me desculpe. Eu fui tão grosseiro, quando eu voltar dessa vez, vou ter que te bater. O bebê deitado na cama do hospital é filho de Júlia. Ele raramente era cuidado pela mãe, ficava sozinho em casa o tempo todo, então fugia do melhor amigo e ia para a casa dele brincar. Um dia, o menino mentiu para a mãe para sair à noite. Quem diria? Por que você caiu? Eu estava andando de bicicleta e acidentalmente bati naquela garota. Seguindo a direção do braço do filho de Júlia, Joana avistou uma mulher chamada Júlia olhando fixamente para Carmo. Seus olhos estavam vermelhos e ela estava prestes a chorar. Carmo pareceu envergonhado e caminhou até ele, perguntando: Por quê? Por que você está aqui? Essa frase, eu é que deveria estar perguntando. Você está apenas tendo uma reunião com um colega, certo? Seu colega. Joana apontou diretamente para Júlia, assustando-a, que se virou para evitar o olhar dos Carmos, como alguém que tivesse sido flagrada fazendo algo errado. Os membros de Júlia tremiam, suor escorria pela sua testa e um arrepio percorreu sua espinha. Isso mesmo, ela é a vice-presidente interina e sua assistente. Estávamos em reunião quando soubemos que algo aconteceu com o filho dela, então fiquei incomodada e esperei que ela viesse aqui. Se algo acontecer com ela e o filho, você vai ficar preocupada, mas minha mãe e eu estamos esperando você em casa, sem coragem de comer, e ligamos 100 vezes, mas você nem se deu ao trabalho de atender o telefone ou dizer que estava atrasada para que não tivéssemos que esperar. Como pode fazer isso? Júlia saiu imediatamente, cutucou o marido e foi embora. Carmo acenou para Júlia e saiu correndo atrás da esposa, deixando Júlia e o filho no quarto vazio. Milhares de perguntas surgiram em sua cabeça. Ela se sentia muito deprimida. Ela sabia que seu amor era errado, contra a moralidade, que ela estava tendo um caso, destruindo a felicidade de outra pessoa. Ela era má, muito má, pior até que o ex-marido. Porque ela teve que passar pelos sentimentos de uma esposa naquela situação e ainda assim se apressou em tal relacionamento. Mãe, eu quero ir para casa. As palavras da criança a assustaram. Sim, você deve ir para casa. Havia apenas 2 delas na casa, mãe e filha, e elas estavam acostumadas com isso. Ela precisa deixar de lado todos esses sentimentos errados, se concentrar no trabalho e cuidar do seu único filho. Júlia pagou a conta do hospital, mas Joana o fez antes dela. Ela é tão gentil. Uma boa pessoa assim merece felicidade. Júlia tinha certeza da decisão que acabará de tomar. Ela deveria desistir antes que fosse tarde demais. No dia seguinte, ela apareceu na empresa com sua carta de demissão. Nem preciso dizer que Carmo ficou atordoado. Ele não conseguia acreditar que seu amante iria pedir demissão naquele momento, quando eles tinham acabado de confirmar oficialmente o relacionamento e estavam no momento mais feliz do seu amor. Por quê? Porque você decidiu tão precipitadamente. Não houve pressa, irmão. Qual foi o motivo da sua demissão? Eu queria desistir de tudo, inclusive de você. O quê? Claro. Então você largou o emprego para me evitar? Na verdade não,
havia muitos outros motivos. Nosso relacionamento estava indo bem. Por que você tomou uma decisão tão egoísta? Você estava errada, Carmo. Desde o começo, quando começamos nosso relacionamento, você estava errada. Eu gostava de você, admito. Eu sabia que gostava de você desde antes, mesmo sabendo que você tinha uma família. E a família? Você não me disse que um dia a deixaria e me tomaria como esposa. Ao ouvir isso, Júlia perdeu o controle, incapaz de se acalmar diante de uma frase que a fez lembrar de toda a dor que já havia experimentado. Júlia foi até Carmo e lhe deu um tapa doloroso. Droga! Vocês são um bando de canalhas. Vocês me levaram ao limite do prazer e depois me jogaram no pântano da dor e do desespero. Vocês sabem o quanto eu sofri cuidando do meu filho sozinha? Vocês sabem o quanto meu coração doeu quando descobri que meu marido estava tendo um caso? Vocês sabem que estão me arrastando para o mesmo caminho de transformar sua esposa em uma mulher miserável como eu costumava ser. Carmo ficou atordoado. Cada uma das palavras de Júlia parecia penetrar profundamente no coração e na mente. Sim, ele estava muito errado. Joana, sua esposa, é gentil, capaz e não tem defeitos. Mas e você? De pé nesta montanha olhando para aquela montanha, ganancioso, egoísta. Parado na frente de qualquer garota, especialmente uma garota bonita, ele sempre tem o desejo de possuí-la. Eu sei que todos os homens são assim, mas nem todos são como você, que correm para atacar para dormir com alguém, para satisfazer seus desejos momentâneos. Casos de uma noite e casos extraconjugais, Carmo já passou por tudo isso. Todas as suas alegações anteriores a Júlia sobre dormir com ela ser seu primeiro caso eram mentiras. Carmo é um canalha, um homem que usa sua beleza, poder e fala mansa para atrair as mulheres ao seu redor. Um verdadeiro playboy. Júlia de repente se aproximou de Carmo e o beijou nos lábios. Um beijo de despedida. Adeus a todo meu amor e carreira aqui. Ela merece ser amada. Só escolheu a pessoa errada. Júlia se virou e saiu. Pela primeira vez, ela se sentiu tão confortável. Com um grande sorriso, ela ligou para o filho, prometendo levá-lo aonde ele quisesse naquele fim de semana. Carmo sentou-se distraidamente na poltrona familiar que o acompanhava há tanto tempo. Nunca antes ele se sentiu um fracasso como agora. Outras vezes, ele só desistia dos outros quando estava satisfeito, nunca sofrendo humilhação como hoje. Mas ele não conseguiu ficar triste por muito tempo. Uma bela figura passou pela porta do escritório e chamou a atenção daquele playboy. Ele seguiu aquela pessoa, fingindo esbarrar nela para criar uma desculpa para conhecê-la. Apenas algumas palavras doces, vanglória sobre suas conquistas e posição, e frases simples de flerte fizeram uma garota chamada Kim se apaixonar. Carmo arrastou-a para um canto da escada. As curvas dela faziam com que a metade inferior dele perdesse o controle, enquanto a metade superior instintivamente se apertava em torno daquele corpo. Uma garota comum. Mas aqui significa apenas a linha de base. Ele fez com que a outra pessoa se apaixonasse perdidamente por ele, estando disposta a dar tudo a ele. Isso só satisfazia seu desejo sexual imediato, mas não interessava ao próprio Carmo. Conquistada, Carmo abraça, beija e aproveita a doçura sem muito esforço. A outra mulher era a mesma, fascinada pela maturidade e experiência do homem à sua frente, tão tranquilo que era inacreditável. Após satisfazer sua luxúria momentânea, Carmo retornou ao escritório. 3 envelopes estranhos apareceram em sua mesa. Alguém os colocou lá enquanto ele estava fora. Carmo pensou que alguém estava secretamente lhe dando alguns presentes para obter tratamento preferencial em alguns projetos futuros, então ele os abriu calmamente. O primeiro envelope continha inúmeras fotos dele com garotas da empresa com quem Carmo estava se relacionando e tendo relacionamentos ilícitos. O segundo envelope continha a suspensão de Carmo do trabalho, após inúmeras denúncias acusando de comportamento antiético, solicitando e assediando colegas mulheres na empresa. O terceiro envelope continha os papéis do divórcio de Joana para ele. Ela já havia assinado lá, junto com uma carta dizendo que levaria as 2 crianças de volta para a casa dos pais, a todo custo para ganhar a guarda, e não deixaria uma pessoa moralmente depravada como Carmo estragar seus filhos. Carmo caiu, completamente quebrado, segurando o rosto entre as mãos. Num piscar de olhos, ele perdeu tudo, sua carreira e sua família foram destruídas. Olhando para fora, a mulher de antes estava de pé, com os braços cruzados, dando-lhe um sorriso de desprezo. Um fim digno para um adúltero. Então nossa história termina aqui. Participe da conversa na seção de comentários deste vídeo e faça parte da nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes.
ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor permite a infidelidade? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar seus pensamentos e seu coração, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e prepare-se para mergulhar em um mundo cheio de intrigas, romance e segredos. Obrigado por escolher nosso canal e se juntar a nós nesse caso apaixonante e dramático em que cada história se torna realidade. Estamos ansiosos para ver você em novas histórias.